Bem-vindos a mais um episódio da Saga da Ferrari. Pra quem não me conhece, meu nome é Anderson Dick, eu sou o fundador da Feutech, mas aqui eu tô pra contar as histórias de carros e as paixões que a gente vive junto. Essa aqui é a Ferrari que a gente recuperou ela abandonada, transformou ela absurdamente. Vocês podem olhar os 5 episódios passados aí, que vocês vão ver o quanto a gente transformou esse carro da pior Ferrari F355 à venda nos Estados Unidos à melhor Ferrari F355 já feita, na minha opinião. Melhorou o carro em todos os aspectos. Vocês vão acompanhar nesse episódio nós preparando a Ferrari para ir pela primeira vez para um evento público. Como vai ser a reação das pessoas, dos puristas, quando verem essa Ferrari num evento, que é um evento super bacana, que chama Caffeine and Octane, ou seja, cafeína e octanagem. E esse evento acontece todo primeiro domingo do mês. Um shopping de Atlanta reúne centenas de carros. E amanhã ele vai ser mais especial ainda porque ele tem uma área para carros exóticos clássicos, ou seja, Ferraris, Lamborghinis e carros assim da década de 90, 80 antigos. E esse carro aqui tá todo mundo esperando, inclusive a organização do evento já tinha me procurado antes e reservaram um espaço especial pra gente. Então hoje aqui é sábado, a gente tá preparando o carro para poder carregar ele e levar para lá amanhã. E vocês vão acompanhar, nós vamos descobrir junto como vai ser a reação de todo mundo quando eles verem o que a gente fez nessa Ferrari. Sabe aquela história que o carro nunca tá pronto? Então, pois é, nunca tá pronto, né? Quem não conhece, quem não viu nos episódios passados, Leonardo Fischer, meu fiel escudeiro nesses 2 últimos episódios e no episódio de instalação da Feutech FT600 nesse carro. Estamos aqui dando os últimos, mais detalhes, nunca falo o último, né? Estamos dando mais detalhes no carro para ficar perfeito. Aqui ele tá fazendo um acabamentinho e um respiro do óleo que a gente não tinha conseguido acabar outra vez. A gente tirou o turbo, ó, pra pintar a carcaça dela, ó. A gente pintou ela de preto, aquele preto fosco, ó. E olha aqui uma coisa que a gente quis fazer. Aqui tá sem um filtro de ar, sem a turbina, né? Então dá pra ver aqui, ó, botei 2 botões, ó, pra ligar a iluminação do motor, ó. E aqui, ó, a gente botou uma fita de alta temperatura que é para proteger essa parte do fibra de carbono contra a temperatura, que aqui ele está muito próximo ao escape. Então, como a gente não sabe exatamente como é que vai se comportar esse calor, a gente colocou essa fita. Não sei se vocês viram no último episódio, ó, mas o símbolo aqui, ó, a fibra de carbono, ele mudou o ângulo aqui, ó, ele fez o ângulo certinho bater com a fibra de carbono. Aqui também, ó, a plaquetinha do Anthony, que é quem fez todo esse acabamento de fibra de carbono. Excelente trabalho, muito legal. E a gente está preparando o Corvette também, porque na verdade o evento, pelo que eu entendi, ele tem 2 áreas especiais nesse evento, que é os clássicos exóticos, que vai a Ferrari, e vai ter uma área só de Corvette, que é uma exposição da GM, para mostrar todas as gerações de Corvette. Como eu já levei esse Corvette 2 vezes para esse evento, em acho que outubro e novembro, se eu não me engano, fez um sucesso danado, porque obviamente é um dos primeiros Corvette modificado e biturbo que já fizeram nos Estados Unidos e no mundo, e agora eles mesmos me procuraram para levar o Corvette de novo e botar nessa área ali. Então na verdade a gente está trabalhando para deixar os 2 carros prontos, ó. Que o Corvette tomou um banho, ó. Para quem viu no último vídeo que estava 30 dias sem tomar banho, ó. Demos uma ajeitada no motor, o filtro de ar ali estava bem sujo, a gente acabou limpando hoje e tá pronto para ir. Só que temos um pequeno problema, ó. Olha aqui, tá nevando aqui fora, ó. Brasileiro aí também. Isso ali é o nosso trailer, é o trailer da Feutech. A gente aproveitou hoje, antes de chover e nevar, eles estavam lavando o trailer e a gente botou o awning, que chama, que é a tenda, ó. A gente colocou ela pra lavar, ó, porque ela estava bastante tempo guardada, nunca tinha lavado direito, sabe? E agora a gente limpou ela direitinho e a gente vai levar a Ferrari dentro desse trailer. Porque o que acontece? A Ferrari no final ficou pronta, mas a maior volta que eu dei nela até agora foi na quadra, assim. E esse evento é 1 hora de distância daqui, então não acho que é o mais seguro viajar com ela 1 hora de distância na rua sem saber exatamente se tudo vai se comportar bem, se não vai acontecer algum problema. Então a gente decidiu levar ela no trailer, o Corvette, vou andando com ele. Dessa maneira a gente até usa o trailer para fazer uma propaganda já lá no evento, porque até no estacionamento de trailer as pessoas ficam olhando tudo. E deixa eu mostrar que bacana. Esse é um trailer, para quem gosta de trailer, ali é um trailer de 48 peças, se eu não me engano, ó. Ele abre aqui atrás, dá para botar um carro. Ele tem toda essa armação aqui, ó, para colocar, para fazer essa tenda em cima, né? Ele coloca ali no meio da caçamba, ó, quinta roda que chama. Ele tem aqui um visor que a gente abre para venda.
E aqui dentro, ó, aqui dá pra botar um carro, amarrar o carro, a gente vai botar a Ferrari aqui. A gente fez exatamente pra isso, pra poder levar um carro aqui. Esse trailer a gente já levou, por exemplo, o carro do Kaká Daoud pra correr lá em Maryland, em Orlando e tudo mais, então pra nós é muito útil, ó. E aqui ele tem toda a parte de guarda produtos que vão expor e tal. E aqui abre essa porta e se a gente vai num evento que vai expor produtos, pode fazer venda aqui. Olha que bacana esse adesivo aqui, ó. Esse adesivo foi um americano que luta jiu-jitsu, que é fã do Brasil, fez pra nós. Ele tem um carro todo de adesivado assim com o Feltec bandeira do Brasil. Tá nevando, né? Tá nevando. Tá uma nevezinha pequenininha. Aqui, ó, se você botar a mão aqui, ó, tem uns floquinhos de neve assim, ó. Não dá pra ver direito, mas interessante. Agora a gente vai acabar de preparar os carros aqui, limpeza, montagem, tá tudo bonitinho nos conformes. Vamos ver como é que vai ser esse evento. Pedi pro Leonardo manobrar o carro aqui só pra eu gravar o barulho de fora, porque esse barulho aqui desse carro ligando frio é a coisa mais linda do mundo. O barulho dessa turbina dentro do carro. É forte, né? Uhum. Vamos lá, a gente tá carregando agora, começar a carregar o carro aqui. O Luiz chegou, ó. Vamos trazer o trailer. Nevou lá fora. Missão, mas não vamos desistir, né? E aqui a gente tá olhando o Velopark, ó. Ó! Recorde da TTB, estamos trabalhando e olhando arrancar no Velopark ao vivo aqui. E agora a gente vai carregar os carros aqui agora, quer dizer, vai carregar a Ferrari, ó. O Corvette vai andando na chuva amanhã mesmo. Vamos ligar a Ferrari, vamos escutar o barulho dela, como é que tá. A gente fez uma mudancinha aqui nas Wastegate, agora o barulho ficou diferente. Tira a capota, pula, ó. Nossa, aí eu já fico tranquilo que dormir dentro da Ferrari. Aí, ó, o que acharam do barulhinho? Agora tá melhor, né? Bom, até agora tudo certo pro Café Octane, pro show amanhã. Continuem acompanhando, vamos ver como é que vai ser o dia aí. Ó, que horas são? 5h48 da manhã. Tudo carregado, tudo pronto. A equipe pronta aqui, só eu que não tô com a roupa de... Já tava esperando, tá faltando aí o casaquinho. Agora a gente tá indo pro evento, tá chovendo ainda. Vai ter o evento mesmo com chuva, só que a boa parte é que a previsão tá mostrando que as nuvens estão indo embora ali por 6h45 da manhã. Então eu acho que vai dar. A única coisa é que o coitado do Corvette vai tomar uma chuva no caminho agora, porque é 1 hora, né? Chuva não adiantou muito a gente lavar ontem ele. Ó como é que tá a previsão do tempo aqui, ó. Vai limpando, as nuvens verdes saem rapidinho, ó. Então acho que vai dar. Olha a fumaceira que faz aqui no álcool de manhã aqui, quando liga. É impressionante. Vamos lá, tudo pronto. Acho que vai estar legal. Chegamos. Que horas são, ó? 6h50 da manhã. Estamos carregando o Corvette, a gente colocou ali num lugar bem bacana. Eles deixaram botar os dois carros juntos, porque na verdade a exposição dos exóticos é junto com os outros. E olha aqui, ó, que é que tá ali, ó. Aqui tá o trailer do
Nossa, ó. Ferrari ali com o farol funcionando, ó. Os caras estão impressionados com o intercooler, com o turbo. Isso que nem começou o evento ainda. Tá amanhecendo aqui, ó. Tudo estacionado, preparado, ó. Ainda tá cedo, né, pro pessoal chegar, mas deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é uma área especial que eles chamam de os carros de destaque. Vários carros legais aqui, ó. O que é isso aqui, ó? De Tomás Pantera, ó. Olha que legal. Cara, o motor é muito pra dentro do carro. Daqui a pouco eu vou dar uma volta pra mostrar melhor aí. Olha que sorte que a gente teve. Aqui tá a Ferrari, né? Olha aqui, ó. Acabaram de estacionar aqui uma 355 do lado, ó. Também. Uma conversível azul, olha. E ela tem aquela grade da Challenge, ó. Que é o que a gente se inspirou pra fazer, ó. Muito bonita. Toda originalzinha, ó. Tem uma 308. Olha aqui, ó. E aqui uma amarela, ó, só que essa é a berlineta. Essa é o melhor chassi. Se eu tivesse mais sorte eu tinha conseguido uma berlineta, mas também não dá pra esperar demais, ó. Ah, ela é uma F1, ó. Câmbio automatizado, ó. Toda originalzinha, ó. Esses caras não mexem nesses carros. Ah, ela tem esse símbolo aqui, ó. Não sei se eu gosto desse símbolo aqui. Tá muito bonito esse carro, ó. Ele tem o farol de milha, ó. Laranja, ó. Essa é a diferença. O farol de milha não pisca, né? Ah, e a lanterninha ali embaixo é diferente da que eu botei, ó. Interior preto. Show. O cofre é todo de tecido aqui, ó. Tá vendo, ó? O meu não é assim, ó. Por isso que a gente vai fazer aquele acabamento, ó. Mine is missing all these parts. Is it? Yeah, then I'm doing like a carbon fiber finishing. Oh, are you? Yeah. I like the light you put in it. Olha a cara do cara aqui que chegou com a Ferrari azul do lado ali, olhando agora, que não tá entendendo, ó. Ele não tinha se ligado ainda, né? Ele achou que as luzes eram o que tinha mudado no carro. Agora o cara tá olhando fibra de carbono. Oh man, that's nice. But you kept the gated in there just to have the look and all that? No, I made it manual. It was a F1. I got you. I actually kept the shifter gotcha. just to do like, because I put the aftermarket ECU, so I actually have other features on that on the pedal shift. Gotcha. That's nice, man. This is a nice touch. Yeah. That piece was missing, and everything that if you try to buy on your OEM is just cheaper to do something custom. The car was not already anymore. Nicely done, man. Thank you. Ah, esse daí eu teria assim, ó. Só pra passear com o filho no fim de semana ali. Quero ver o que o Leonardo vai escolher. Só carro alemão ou não? Cara, as Bima estão pra lá, Audi não vi nada ainda. Os carros muito loucos. Começou a clarear, parou a chuva. Vai dar bom, hein? O Luiz balançou agora aqui, Ó, deixa eu mostrar o que ele balançou. ó. Das duas, uma, ó. Ou essa é a Ferrari mais rara que tem, ou um Fiero. Não sei qual dos dois, cara. O Luiz gosta de um negócio chamado Fiero, tá? Que, segundo ele, é o melhor negócio de todos os carros. Motor central, motor de Opala 4 cilindros. O que o cara quer mais da vida, velho? Porra. Olha aqui, ó. Tá, isso aqui é uma réplica de Ferrari testa-roça feita num Fiero, que é um Chevrolet com motor central da época. Eles diziam que é o C8 original. E aí, Luiz, balança ou não? Cara, balança. Se esse troço aí tem uma turbina e tem mil na roda, bala, hein? Só que tem que ter cavalos, aí não pode ser com manco. Eu quero ver o que o pessoal vai gostar mais, se é o C8 ou se é a Ferrari. Por enquanto tá pau a pau, assim. Tem mais gente chegando até no C8 pra olhar do que na Ferrari. Tem até brasileiro aqui, ó. Acompanhando a novela de macho. Como é que é teu nome? Eric. Eric. Isso. Mora aqui e tava acompanhando. Isso. Aproveitei
que eu já tinha ido lá na Santa Futec, né? E já conheceu um pouco do projeto. E aí quando eu vi saindo tudo da Ferrari, eu comecei a acompanhar igual. Show, cara. Só demorou demais, todo sábado demorava a chegar. Ah, não. Pô, fiz o carro em um mês. Não, tô brincando. Parabéns, cara. Valeu, Projetaço mesmo. Ficou animal, parabéns. O dono do evento aqui, que é conhecido meu, Anderson, não pode acelerar aqui. É melhor pedir desculpa e pedir autorização, né? É isso aí. E olha aqui quem chegou aqui, brasileiro. O cara que tem a C10, motor de Opala aqui em Atlanta, hein? Estamos trabalhando nela aí. Aí, ó, bom te ver, hein? Chegou aqui, tá acompanhando, falou com o teu patrão? Tem um patrão que gosta do carro e olhou seus builds, e então aí quer conhecer você e legal. como vai. I'm not too familiar with exotics, but this is awesome because, man, I was shocked to see a twin turbo C8. Oh, I yeah. also like how you guys, because typically everybody mounts it behind the under Yeah. the bumper. You guys don't have like heat management issues at all? No, actually the transmission is the only limitation right now. Okay. We're running already, running only 4 pounds of boost because of the transmission, but I dyno with 17 pounds. Wow. I have built internals and all the stuff, so. Wow. Vamos sair pra dar uma caminhada aqui, ó, agora pra mostrar o que mais tem de carro. Um Aston Martin, De Tomaso Pantera, aqui uns Corvette antigos, ó. Olha só esses Corvette, cara, esse é muito clássico, esses Corvette. Essa área aqui é uma área que eles convidam alguns carros especiais. Em novembro eles me convidaram para botar a C8 aqui, foi bem legal. E aí eles escolhem algum tema assim. Tem uns carros preparados forte aqui, ó. Aqui do lado então tem essas Ferraris que eu mostrei antes, ó. Essa aqui é uma loja que trouxe alguns carros, ó. Esse aqui é o símbolo, o original ali é menor, ó, do que tá na minha, ó. BMW, Aston Martin, Cobra, não, Datsun V8, ó. O cara botou um motor 2JZ num Grand National. Olha aqui, ó. Esse aqui é bacana, hein? Essa roda com borda, hein? Motor a ar, ó. Ó, aqui chegamos numa parte dos Porsches. Vários Porsches aqui, ó. Esse aqui é bonito, hein? Ó, os 944, 928. Porsche é muito bacana, é um carro que eu sou louco pra ter um dia e fazer. Ó, um monte de Miata aqui, ó. Lotus, Evora. Ah, isso aqui é muito louco, ó. Honda NSX, ó. Esse tá na lista também. Até não é um carro que tá muito caro. Consegue comprar na faixa de uns 40, 60 mil dólares, assim, num estado bom. E eu acho que é um carro que vai subir de valor. Isso é uma coisa que eu queria, ó. Direção do lado direito, ó. Olha que louco isso aqui. Imagina fazer marcha no lado esquerdo e trocar tudo. De repente esse aí é um carro, hein? Lamborghini. Olha aqui, o que é esse caminhão aqui? Os caras estão tudo olhando em volta. P2XL. Eu sei lá o que é isso aqui, nunca vi isso aqui. O tamanho do negócio. M3, M4, isso é legal também. E aqui começa uma parte, praticamente não precisa nem se inscrever, acho que pra vir aqui. Simplesmente vem e estaciona se tiver lugar. Por isso que o pessoal chega cedo. E o legal é que o pessoal vem com um carro que seja, sabe? Tem um carro comum, tem um carro simples, tem qualquer um. Os que gostam de tuning, ó. Ainda existe. Não vamos falar que as luzes da Ferrari são tuning, tá? Aquilo lá é pra mostrar iluminar o motor. Pra trabalhar no motor. Queria dar essa voltinha com vocês aqui pra dar uma olhada melhor. Hoje esse evento tá um evento com menos gente, menos carro, porque realmente choveu e tá muito frio. Tá agora 0 grau mais ou menos aqui, 2 graus mais ou menos. E tem vento, então a sensação térmica, minha mão tá congelando, devia ter trazido uma luva.
Mas o outro lado é o seguinte, tem menos carro vindo, então a concorrência por atenção ficou menor. E eu acho que a Ferrari e a Corvette estão chamando muita atenção mesmo. O pessoal tá bem interessado nele. E tem gente olhando isso que nem começou o pico. Ainda são 9 horas da manhã, ó. O negócio vai até as 11 aqui. E olha que tem de gente em volta aqui, ó. Sem dúvida, um dos carros mais chamando a atenção no evento. O pessoal vem, tira foto da injeção, ó, dentro do painel. A gente deixou ela ligada no modo demonstração. É. Mais um brasileiro. Mais um brasileiro? Vem. Eu até mandei uma mensagem pra você pra ir lá olhar o carro, mas aí eu vi conta no vídeo, você vir pra cá, vou lá. Perfeito, chega aí. O que é legal? No mínimo eu tô conhecendo um monte de brasileiro aqui. Mais um projetinho de Fiotec aí. Ah, é? Quando vê. Eu tô pensando em mexer, um Camaro acesso um ali, 2020. Ideia a gente tem, vamos ver. Agora que começou a sair o sol, ó. Agora o pessoal vai sair um pouquinho. O pessoal chegou ali falando, essa aqui não é uma 355 mais. Mais brasileiros chegando, ó. Foi impressionante, cara. Sensacional, tipo assim. Impecável. Tava me contando agora que tu foi ver ela quando ela tava à venda. Sim, há 3 ou 4 anos aí atrás, eu vi essa Ferrari. Ela já tava lá, 3 anos. Já tava lá. Ela ficou lá, o que, 11 anos, 10, 11 anos. Tudo isso. Parada, e hoje é arrepiante de ver como ficou esse carro. Impressionante. O acabamento de fibra, turbina, tipo, tudo. Vocês acham que eu tô num evento no Brasil, né? Cara, eu vou dizer, isso aí, a minha maior surpresa do evento foi isso. Tem mais brasileiro que americano. Todos os brasileiros que estão vindo aqui. Que legal isso aí. Só pra vela hoje. Que legal, cara. Que legal. Show de bola. Não acreditar, tem mais brasileiro aqui agora Tem chegando. mais brasileiro aqui. Foi um amigo meu do Brasil, ele tava falando com ele agora, umas 4 semanas atrás. Você viu o vídeo desse cara? Falei, que vídeo? Não, esse cara tá aí do seu lado. Assisti o primeiro vídeo. Aí comecei a acompanhar. E foi muito engraçado chegar aqui, olhar o carro, as coisas que estavam colocando no carro. Só do vídeo de ontem, a fibra de carbono atrás, as coisas que foram colocadas, todas. Muito interessante, muito legal. O trabalho tá ótimo. Tem um cara aqui que pediu pra ligar o carro, ó. Deixa eu vou dar uma ligadinha nele. E aí, galera, aqui o Luiz da Fiotec, diretamente dos Estados Unidos, quase centro de Atlanta, invadido o canal do Anderson para mostrar para vocês um pouquinho do Caffeine Octane, cafeína e octanagem. É um show que tem aqui uma vez por mês. Tô aqui no meio do estacionamento, tem muito carro legal. Vou começar aqui pelo estacionamento normal. Vamos ver o que aparece aqui então. Olha só, hein, já começamos. Ômega australiano, só que aqui é V8. Então aqui é o estacionamento comum, ó. Mustang, Mini Cooper. Olha que legal, um MR2 antigaço. Não tá em bom estado, mas é raro esse carro, hein. Peguei numa muvuca. Olha a galera aqui, ó. Essa daqui é a parte meio que de entrada e saída. E o pessoal vem aqui, ó, e fica junto só olhando as naves passando. A polícia ali de olho. Polícia tentando garantir que ninguém vai avacalhar muito, né? Mas acelerar carro e tal não tem muito como impedir, né? Então tá aí, ó. Olha a galera que tem aqui. Audi rosa, triciclo, Corvette conversível, uma E36 futricada, ó, baixa roda, Subaru ali atrás. Vamos seguir. Corvette, Mustang. Ó, última geração do Ômega australiano aqui, né? Parece que tem os badges da Holden. Aham, badgezinho da Holden. Direto da Austrália. Olha o mar de Civic. Todo mundo alinhadinho aqui. Pra quem gosta de Honda, um prato cheio, né? Olha só que bacana. Aqui nos Estados Unidos é fácil de personalizar a placa, ó. Tá aí. Ih, ó, tô tentando caminhar meio rápido. Olha só o mar de carro que tem aqui. Tá bonito esse 30 aqui, hein? BMW série 3. 6 em linha. Ó o interior. Manual. Interior lindo. 325 IS. Vamos falar de uma peculiaridade que é chamado de donk. Aqueles carros mais antigos e o pessoal bota umas rodas 26, 28. E muitas vezes a suspensão fixa assim mesmo, não é ar, não é nada, não é aqueles lowrider. Isso é bem popular em algumas regiões dos Estados Unidos. Não vê toda hora, quando vê é bem diferente, né?
Olha o tamanho da roda, vamos comparar aqui, ó. Tem um Mazda do lado. Rodão. Charger, Challenger 350Z, 370Z. Olha que bacana, um Challenger wide body. Alargadaço o carro. Olha a cara de mal. A admissão, ó. Admissão no farol. É uma mistura de carro de corrida com show car. Olha a largura aqui atrás. Olha o tamanho do querido. Aro 30. Aro 30. Olha a suspensão exposta. Olha que bacana os detalhes da suspensão exposta. Agora link frente e trás aqui feito. O detalhe do amortecedor. Olha o tamanho do amortecedor. O tamanho da mão do cara. Silverado, diferentes gerações, ó. Tivemos no Brasil essa geração. Essa aqui a gente não teve no Brasil, né? Essa aqui é um pouquinho mais nova. Camaro Aerox Z com roda grande. Bonitaço preto, hein? Que cor linda, hein? Que cor linda nessa M4 aqui. Lindo carro, lindo carro. Tem uns extremamente modificados, olha só. Tem carro original, tem carro raro, tem carro comum. Esse carro é bacana, hein? Esse carro é original, largo assim. Ele é o Scat Pack Wide Body, que eles chamam. Motor 392. O cara botou até o 392 ali no pneu, ó. Mas o corpo do carro, a cor é original. Ele só botou esses adesivinhos ali. Comprando na concessionária, 500 cavalos, sedã, 4 portas. Grupo Abarth. Quem curte um Fiat, ó. Santo Antônio lá dentro, rapaz. Os caras não estão de brincadeira. Ó, olha o tamanho do intercooler no nariz do carro. Esse aqui pega desavisado na rua, hein? Não deve ser nada fraco. Que interessante. Camaro, Corvette, o Chuck G8, né, que é o Ômega australiano. Charger, Mustang, Camaro, Lancer. Se liga na cor desse Dart. Cadillac CTS-V Coupé. Vamos ver. Ó, com escapamento snorkel atrás. Outro Z, agora um moderno. Largadaço. GTO, versão coupé do G8, sem para-choque, sem capô. Mar aqui, ó, Infiniti Nissan. Pra quem não sabe, a Infiniti é o braço rico, digamos assim, da Nissan. Carros mais luxuosos. Corvette C8 branco, PT laranja, conversível. S2000. Aqui parece que é Corvettes e Miatas. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. C8, C2, C7. Agora um jogo aqui de C7, um atrás do outro. C5, muito popular esse Mazdinha aqui, muito popular. É um carro pequeno, super divertido. Quem já guiou sempre comenta que é muito similar a um kart. Não tem muito motor, mas ele se comporta muito bem, porque o carro é curtinho, pequenininho, levezinho. Olha o detalhe do Jaguar. Tá começando a ficar mais caro os carros aqui, mais Jaguar. Aston Martin, diretamente do filme do James Bond. Ferrari preto fosco. Não é todo dia que a gente vê uma Ferrari preto fosco. Coisa linda. Lotus, lindo azul, tom do azul da Lotus. Ó, seção Porsche agora, tudo novo. Taycan, ó, esse carro é elétrico, Porsche elétrico. Ele segue a mesma linha dos outros Porsches, tá? E olha só que interessante. Olha o modelo Turbo S, mas ele é elétrico, não tem como ter uma turbina. A Porsche decidiu usar nomenclaturas similares para não confundir. Então, ó, elétrico. Mas ele ainda é chamado de Turbo S de versão esportiva. Conversível. GT3 RS. Tamanho dessa asa aqui. 944. Esse é lindo. Lindo demais, hein? Que maravilha.
Como pode ver, a polícia tá ali, ó, dá pra ver a sirene daqui. A polícia tá bem em cima, então não tem burnout, não tem nada desse tipo, mas o pessoal dá uma aceleradinha, né, dá uma pisada pra chamar atenção. Estamos indo em direção à parte mais central do show, onde que tem os carros de exposição que precisam inclusive se cadastrar para expor, né? Não é só chegar e estacionar que nem a gente viu antes. Aí a gente vai ter algumas outras empresas aqui que participam. Tem aí, ó, uns food bus ali. Hoje tá tendo uma coisa bem interessante, ó, o encontro dos Corvette. Tem um Z06 aqui, 2004. Impecável. Motor LS6. Variantes, ó, Z51, C7. Olha que beleza. São de 25 anos. E olha só que interessante, a gente está falando aqui de Corvette, de LS. Eu particularmente aprecio muito esse motor, é um motor de construção simples e resultados, né, muito significativos. Esse cara aqui é o C5, ó, a quinta geração do Corvette. Foi o primeiro modelo que veio com um motor LS. O LS é a evolução do Small Block Chevrolet. É um Small Block Chevrolet, só mudaram a nomenclatura quando eles atualizaram. Desde então, eu acredito que foi em 99, algo do tipo, esse é o motor utilizado em toda a linha Chevrolet para os V8. Então C6, C7, inclusive o C8, usa a mesma plataforma. Eles mudaram a nomenclatura agora para LT. Esse motor tem de 300 cavalos numa picape até 750 no Corvette R1. Para quem gosta de rally, olha a pérola, Lancia Grupo B, um ícone do automobilismo. Impecável estado, ó. Austin, o Barracuda, ala do Mustang, só Mustang. Ford Small Block, hoje conhecido como motor Coyote. Excepcional motor. Olha o que eu encontrei ali passando o Corvette. Olha o que apareceu aqui. Fuscas, rapaz. Esse aqui tá old school de verdade, hein? De verdade. Não é restaurado. Aqui o Fuca eles chamam de Bug, né? Ou Beetle. Por causa do formatinho de cascudo, né? Parece um besouro mesmo. Pontiac Le Mans, Impala, Bel Air, Land Rover Defender. Ó, uma Van Dodge. Competiu com a Kombi provavelmente no passado. Olha que interessante. Impala Donk, roda grande, fixo. Impala Lowrider, roda um pouco menor, suspensão hidráulica, pneumática. Foca de um lado, levanta do outro, faz o que quiser. E aqui, uma perua, mas estilo mais corridinha, né? Pneu mais bolacha, baixo, de tudo, de tudo. Esse aqui é o picape Chevrolet F-150 impecável, silverado antiga. Temos aqui um Cobra. Esse é o famoso Fox Body Mustang, um dos carros mais preparados aqui nos Estados Unidos para arrancada. É esse carro aqui. Chassi de construção simples, mas muito fácil de obter resultado. O pessoal usa o motor original ou troca por todos os motores que podem imaginar. RM, LS, Big Block, Small Block, o que pode imaginar o pessoal usou. Olha o que é impecável esse Fusca aqui. Olha o que é impecável. Detalhe do interior. Faltou agora aquela mecânica de Sandro Bruno, hein? O Anderson tirou onda de mim, mas ó, apareceu de novo esse cara aqui, ó. É um kit car, né? Feito em cima do Fiero aqui, ó, tentando imitar uma Tesla Roça. Um cara não foi muito feliz, infelizmente. Famoso preparação da NASA. Cobra. Ficou mais popular agora, né? Teve um filme Ford vs Ferrari, explicaram bastante a origem do carro e tudo mais. Detalhezinho aqui, ó, do motor V8 Big Block Ford 427 nitro. Dá pra ver solenoide de nitro ali, ó, do jeito que o diabo gosta. Olha que legal a placa do Bentley Romanov. Lotus,
Uma Ferrari parecida com a do Anderson, mas aqui tá toda originalzinho, ó. Essa aqui é uma coupé, né? A berlineta, como eles chamam. Impecável o carro, hein? Olha, lindo, lindo carro. Outra 355, ó, também parece bem original. E agora sim, 355 Turbo. Pneu Mickey Thompson na traseira. Turbina gigante. E C8, mesma coisa. Tanquezinho auxiliar na frente. Tech e duas turbinas. Quem quiser vir dar uma passeada aqui nos Estados Unidos, é só chegar na Fueltech USA. A gente fica bem pertinho de Atlanta. Se der coincidência que tiver um domingo que tem um evento, ó, vale a pena conferir. Muita coisa rara, muita coisa legal. Dei um passeio rápido aí com vocês para ver como é que é o evento. Espero que vocês tenham gostado aí de ver. E aqui apareceu outro brasileiro, ó. E aí, galera, aqui, ó. Mostrei pra ele, ó. Olha a camisa do Acelerados que ele tem, ó, bacana. Eu vi a live e falei, cara, tem que ir lá. Cara, eu fiquei louco, eu vi todo o projeto no YouTube dessa Ferrari. E eu falei, velho, eu tenho que conhecer ao vivo. Eu tava pensando em ir Olha, eu tava pensando em ir na Fueltech lá, pegar o endereço e ir lá, mas surgiu essa oportunidade do lado da minha casa. Eu falei, velho, tem que conhecer. O show tá acabando já, ó, que horas são? 11h04, ó. Eles podem sair a partir das 11, eles liberam a saída e o pessoal já tá... Podem ver que já tá bem vazio aqui, ó. That's awesome! Dude, it sounds great! That is freaking awesome! That sounds great! And idle. It's still down to shoot flames? Not yet. I like that. We built this in 30 days ago. This car was with rats inside abandoned for 10 years. Oh my god. I love this setup, how it goes straight into the intercooler. There's no piping. You see the exhaust pipe was just this? That's it. That's awesome. Cara, foi um sucesso o show, assim, ó. Impressionante a quantidade de gente que veio, ficou feliz, olhou o carro. Não teve nenhuma crítica, pelo menos ninguém falou pra mim. Eu não escutei ninguém falando nada, assim, ó, foi 100% bem recebido o carro. Na minha opinião, os dois carros foram o destaque do evento aqui, porque tava sempre lotado, a gente andou por aí, nenhum lugar tava tanta gente em volta. O próprio pessoal que é os promotores do evento vieram todos olhar. Foi, olha, tô muito feliz aqui porque era isso que a gente queria aproximar as pessoas, a gente queria dar risada, queria juntar amigos que eu conheci de brasileiro hoje aqui, ó. Eu filmei alguns pra vocês, mas vocês não têm noção quanto brasileiro veio aqui pra ver o carro, porque a gente tava aqui. Então, olha, perfeito, ó. Aqui, ó, mais uma Ferrari ligando, ó. Perfeito. Fiquei muito faceiro. Agora a gente vai começar a carregar a Ferrari pra levar de volta. Eu vou andando de Corvette. Aqui é muito legal porque os caras saem e todo mundo fica enlouquecido querendo escutar o barulho dos carros. Muito legal.
Tu viu a reação dos caras, meu? Tu viu, cara? Meu, os caras ficaram loucos, meu. Ah, não, é todo dia que eu quero ver o negócio ficando reto, né? Oh, isso, e o barulho... E ronca bonito. Fica bonito. Foi perfeito, porque eu filmei de trás, assim, se não tivesse filmado não ia acreditar. Ninguém acredita, meu. Cara, quase não deu pra sair, meu. Os caras fecharam ao redor dos carros. Viu a loucura dos caras, meu? Que momento. Cara, fechamos esse evento com chave de ouro. Olha, fiquei muito feliz. Toda a repercussão 100% positiva, assim, ó. Todo mundo enlouquecido, todo mundo feliz, todo mundo aprovou o que a gente fez nessa Ferrari. Fiquei feliz pelos brasileiros que vieram pro evento. Quem mora perto em Atlanta, que conseguiu vir pro evento, curtir com a gente. Foi um projeto que me mexeu mesmo, assim. Eu acho que fazer tudo que a gente fez nessa Ferrari em pouco mais de 30 dias foi algo fenomenal. E eu tô louco pra fazer mais coisas, mas fiquem tranquilos que a história da Ferrari não acabou ainda. Aguardem, a gente tá acabando toda a parte das wastegate eletrônica pra controlar elas e botar o dinamômetro. E vocês vão ver os próximos episódios aí. Valeu!